Você já ouviu falar da tese do século? A expressão faz referência a uma discussão travada no judiciário na qual as empresas ganharam o direito de retirar o ICMS, que é o principal imposto estadual, da base de cálculo das contribuições federais, o PIS/COFINS. E o advogado especialista em direito tributário, o doutor Márcio Zamboni, já está ao vivo conosco aqui de forma remota no Jornal da Manhã para explicar um pouquinho, para detalhar como as empresas podem utilizar essa tese para reduzir os débitos e ter mais competitividade no mercado. Doutor Zamboni, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan, bem-vindo. Bom dia, Fernando Gonçalves e audiência da Rádio Jovem Pan. É um enorme prazer estar aqui com vocês para podermos falar um pouco aí desse assunto tão importante no direito tributário, que é a recuperação de créditos tributários. Nós é que agradecemos, pela gentileza de conversar conosco e detalhar um pouquinho mais sobre esse tema para os nossos ouvintes. Doutor, recentemente, o ministro do STF recusou uma ação da União contra uma empresa têxtil aqui do estado de Santa Catarina que abateu o valor do ICMS da base do PIS e COFINS, ou seja, conseguiu reduzir o valor a ser pago nesses tributos. Eu até gostaria que o senhor pudesse detalhar um pouquinho para a gente sobre esse caso e que serve de referência para muitas empresas, por gentileza. Pois é, Fernando, o assunto é tão relevante que recebeu aí o nome de tese do século. Então, para o nosso ouvinte aí entender o contexto que nós estamos falando, em março de 2017, o STF ele decidiu que o ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, senão você estaria cobrando tributo sobre tributo, certo? E aí, em maio de 2021, o STF esclareceu que o valor a ser excluído do ICMS era o valor destacado na nota fiscal e não o efetivamente pago. E ele acabou modulando os efeitos da decisão para beneficiar apenas os contribuintes que tinham ações judiciais ou procedimentos administrativos antes de maio de 2017, podendo recuperar os valores recolhidos indevidamente. Então, o que aconteceu? Após a decisão de 2017, muitos contribuintes eles acabaram movendo ações individuais e essas ações elas foram julgadas antes do embargo de declaração de 2021. Então, acabou que ficou aí um descompasso entre uma decisão e outra. E aí acabou que a Fazenda Nacional iniciou ações rescisórias para anular essas decisões que não seguiam o entendimento de 2021. Só que, ao avaliar o pleito, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele entendeu pela procedência da ação e rescindiu parcialmente alguns acórdãos, em especial um acórdão de uma empresa de Santa Catarina, para determinar que a repetição do indébito fosse a partir de 15/3 de 2017, de acordo com a decisão posterior do STF. E aí, em face desse acórdão, o contribuinte ele interpôs um recurso extraordinário, e isso porque, à época, a prolação da decisão, no caso dele, não havia a determinação da modulação dos efeitos, e a matéria não era controvertida. Então, o ministro Luiz Fux, ele acertadamente, em uma decisão monocrática, ele deu provimento ao recurso extraordinário para não permitir que a Fazenda proibisse esses outros contribuintes de ter esse benefício. E isso, Fernando, traz muita segurança jurídica para os contribuintes. E respondendo aí a parte final da sua pergunta, esse caso serve sim de referência para todas as empresas que por algum motivo ainda tinham alguma dúvida sobre fazer ou não aí a recuperação de créditos tributários. Hoje a jurisprudência está pacificada e o contribuinte ele precisa procurar um profissional capacitado para realizar esse serviço para ele. Aproveitando, enfim, essa parte da resposta do senhor, como é que o empresário hoje, as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, que estão nos ouvindo, podem reverter essas perdas tributárias com base nessa tese do século, doutor? Perfeito, Fernando. Vamos lá. Não há dúvidas que a situação fiscal e tributária do Brasil é um grande emaranhado de leis e normas que acabam por dificultar de sobremaneira o cumprimento das obrigações criadas, o que causa uma grande insegurança jurídica. Ao mesmo tempo que se cria muito, se tributa muito, impõe-se ao contribuinte uma série de obrigações.
além, Fernando, da constante e quase diária alteração das normas. Então, é exatamente nesse cenário que o nosso trabalho de recuperação tributária vem se destacando e fazendo e dando aí um verdadeiro fôlego para muitas empresas optantes aí do lucro real. Tá? Essa tese ela cabe para as empresas optantes pelo lucro real. O trabalho é fazer um levantamento de todos os tributos pagos nos últimos 5 anos e a correção dessa base de cálculo. Isso importa uma recuperação de um montante de tributos pago pela empresa e um verdadeiro fôlego para o empresário que deixa de recolher esses tributos mensais e passa a utilizar esse crédito para pagar outras despesas ou fazer investimento, né, na sua própria operação. Doutor, pela experiência, né, que o senhor tem durante todos esses anos, há muitos impostos pagos indevidamente por empresas e como mudar essa situação? Fernando, infelizmente sim, há muitos tributos pagos indevidamente. O caso que tratamos aí, da tese do século, que é a exclusão da base de cálculo do ICMS, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Essa é a chamada tese do século. Nós temos decorrente dessa tese o que nós chamamos da tese filhote, que é a exclusão do próprio PIS/COFINS da sua base de cálculo. Tá? E temos outras várias possibilidades. Para mudar essa situação, nós disponibilizamos aí nossa equipe técnica para fazer um diagnóstico, e esse diagnóstico é gratuito, tá? Da empresa que esteja no lucro real. E olha só, não há custo, tá, Fernando, para isso. E por que a gente faz isso? Nós fazemos isso porque nós sabemos que 100% das empresas optantes do lucro real têm tributos para serem restituídos. Então, só para você ter uma ideia, recentemente nós fizemos uma recuperação em uma indústria e essa indústria ela ficou por aproximadamente 1 ano sem tirar dinheiro do caixa para pagar os tributos federais. Então, assim, é algo muito relevante e muito significativo, ainda mais nesse cenário, uma economia do jeito que a nossa está hoje em dia. Doutor, a reforma tributária ela foi aprovada e na avaliação do senhor ela vai reduzir as perdas tributárias indevidas também? Olha, Fernando, eu me filio aí a uma corrente e assim, nós não podemos esquecer que estamos no Brasil, né? Infelizmente, os governantes têm aí uma sana arrecadatória muito grande. Eu me interesso muito sobre o tema e, na minha avaliação, ela irá ajudar a reduzir essas perdas tributárias indevidas, mas não é a melhor solução tributária, infelizmente, pois a forma com que está se propondo, ela vai diminuir a carga tributária de alguns setores, o que é bom, né, e necessário, mas ela também irá sobrecarregar outro setor, que é o setor de serviços, além de não ter a segurança, de não passar aí a segurança de que essas alíquotas não serão majoradas no futuro. Mas esse é um tema bem complexo, né? A reforma tributária é um tema bem complexo, que demanda aí um aprofundamento muito interessante. Doutor Márcio, para a gente finalizar, tem muitos empresários que nesse momento estão no carro, estão indo, né, para suas respectivas empresas, estão nos acompanhando, ficaram muito interessados, né, em saber um pouco mais sobre esse tema. Qual é a sugestão, qual é o direcionamento que o senhor dá para aquelas pessoas que estão acompanhando agora e estão pensando assim, poxa, será que a minha empresa pode se enquadrar nessa tese? Será que eu consigo reduzir ainda mais esse valor de imposto pago, já pago pela empresa? O que o senhor diria para essas pessoas? Olha, Fernando, eu coloco aí todo o nosso trabalho, aí, nossos anos de experiência à disposição de todos os ouvintes aí da Rádio Jovem Pan. E se vocês quiserem nos acessar pelas redes sociais, adv.marciozamboni, Zamboni é Zamboni, tá? Nos procure. Nós fazemos um diagnóstico tributário fiscal para vocês de todos os últimos 5 anos, gratuitamente, vocês não vão ter custo nenhum com isso, para vocês pelo menos terem a ideia, os ouvintes terem a ideia de quanto ele tem e que ainda está no cofre do governo, que ele pode utilizar isso em benefício próprio.
é algo muito, muito interessante, Fernando. Muito obrigado ao advogado especialista em direito tributário, Dr. Márcio Zamboni, ao vivo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Doutor, nosso muito obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Eu que agradeço sinceramente aí a oportunidade, Fernando, de compartilhar um pouco sobre o meu trabalho com vocês e com os ouvintes. Muito obrigado.